Olá! Sejam bem-vindos ao canal Mundo do Sofá. Você já se perguntou como as incríveis pirâmides do Egito foram construídas há mais de 4.500 anos? Ou por que essas estruturas majestosas foram criadas? Neste vídeo, vamos explorar a curiosa história por trás das pirâmides do Egito e desvendar alguns dos mistérios mais fascinantes sobre essas maravilhas antigas. As pirâmides do Egito são uma das maravilhas do mundo antigo e até hoje fascinam a todos que visitam o Egito ou estudam a história da humanidade. Essas impressionantes estruturas de pedra levantam muitas questões intrigantes, como foram construídas, por que foram construídas e o que elas representam para a cultura egípcia antiga. Neste vídeo, exploraremos a curiosa história das pirâmides do Egito. História. As pirâmides do Egito foram construídas durante o período do Antigo Império, que durou de 2686 a.C. a 2181 a.C. Acredita-se que as primeiras pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós e suas consortes, uma vez que os egípcios antigos acreditavam que a morte não era o fim, mas sim uma passagem para outra vida. O faraó era considerado um deus na terra e, portanto, merecia um enterro adequado que o ajudasse a alcançar a vida após a morte. A construção das pirâmides era um projeto enorme e exigia muita mão de obra e recursos. Os escravos não eram usados para a construção das pirâmides, como muitas pessoas pensam, mas sim trabalhadores livres que eram pagos pelo governo. Eles vinham de todas as partes do Egito e eram organizados em equipes que trabalhavam em rodízio. A construção de uma pirâmide poderia levar mais de 20 anos para ser concluída. Além da Grande Pirâmide de Gizé, existem muitas outras pirâmides no Egito, como a Pirâmide de Djoser, a Pirâmide de Miquerinos e a Pirâmide de Quéops. Cada uma dessas pirâmides é única e tem suas próprias características e histórias fascinantes. As pirâmides do Egito são verdadeiras maravilhas da arquitetura e da história da humanidade. Elas são testemunhos duradouros da engenhosidade e habilidades dos antigos egípcios e continuam a inspirar e fascinar as pessoas de todo o mundo. Se você ainda não visitou as pirâmides do Egito, deve colocar essa experiência na sua lista de desejos, porque é uma experiência única e inesquecível. Curiosidades. Você sabia que a Grande Pirâmide de Gizé é a estrutura mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda está de pé? Ela foi construída há cerca de 4.500 anos e sua altura é de 147 metros. Imagine como essa estrutura colossal foi construída sem o uso de tecnologia moderna e ferramentas avançadas. Outra curiosidade é que as pirâmides do Egito foram construídas com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas cada. É difícil imaginar como uma civilização antiga foi capaz de erguer essas estruturas monumentais sem a ajuda da tecnologia moderna. Mas a verdade é que as pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da história da humanidade. Lendas. As lendas e mitos que cercam as pirâmides do Egito são tão fascinantes quanto as próprias estruturas. Desde a antiguidade, muitas histórias foram contadas sobre as pirâmides, algumas das quais ainda persistem até hoje. Uma das lendas mais famosas é a de que as pirâmides foram construídas por escravos. No entanto, essa história é falsa. Na verdade, os trabalhadores que construíram as pirâmides eram trabalhadores livres que recebiam salários do governo egípcio. Outra lenda interessante é a de que as pirâmides continham tesouros escondidos, como o tesouro de Tutancâmon. Embora algumas tumbas reais tenham sido encontradas dentro das pirâmides, a maioria já foi saqueada ao longo dos séculos, então a probabilidade de encontrar um tesouro escondido é muito baixa. Uma história ainda mais fascinante é a de que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres. Embora não haja evidências sólidas para apoiar essa teoria, ela continua a intrigar muitas pessoas que buscam explicações para a origem misteriosa das pirâmides. Independentemente das lendas que cercam as pirâmides, é inegável que essas estruturas monumentais são verdadeiras maravilhas da arquitetura e engenharia,
e continuarão a fascinar e inspirar as pessoas por muitas gerações. Em conclusão, as pirâmides do Egito são um verdadeiro tesouro da humanidade, que fascinam e intrigam as pessoas há milhares de anos. Essas estruturas monumentais são uma prova do poder e da habilidade dos antigos egípcios, que foram capazes de criar algo tão grandioso e duradouro sem a ajuda da tecnologia moderna. Apesar de muitas lendas e mitos terem sido criados em torno das pirâmides, é importante lembrar que essas estruturas ainda guardam muitos segredos e mistérios a serem descobertos. O estudo e a pesquisa contínuos dessas maravilhas antigas são essenciais para desvendar mais informações sobre a história e a cultura do Egito Antigo, e para preservar essas estruturas incríveis para gerações futuras. Obrigado por chegar até aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.